agora finalmente eu vou contar o tal sonho. Então, geralmente, quando uma pessoa morre no sonho, ela acorda, né? Então, ela morre, cai no penhasco, vai morrer, enfim, qualquer que seja a morte, ela acorda. E a explicação que os cientistas têm disso é que é porque a pessoa não sabe o que vai acontecer depois da morte, efetivamente, né? E acaba acordando, acaba o sentido do sonho. E eu acredito que, na verdade, assim como qualquer um, a crença constrói a realidade dele. Então, no meu caso, eu já começo a, vamos dizer assim, criar uma percepção do que pode vir a acontecer depois da morte. E eu também carrego muita coisa de religiões que eu segui, que eu acompanhei, né? Como, por exemplo, o Espiritismo de Kardec, onde você é um espírito, né, que está, nesse momento, experienciando a realidade através do corpo, e que quando o seu corpo morrer, você volta a ser o espírito livre, e, enfim, é uma das crenças que eu já carregava. E aí o sonho foi mais ou menos assim, eu estava no meu leito de morte, né, e estava em paz, eu estava acompanhado dos meus familiares, eu estava deitado ali, e estava sentindo uma presença de paz, de tranquilidade. Eu sabia que era o momento certo para aquilo acontecer. E aí eu fechei os olhos e esperei a morte acontecer. E aí quando aconteceu, eu já me vi sentado num local vasto, um pouco até desolado, assim, como se fosse um deserto, assim, mas aquele deserto tipo da Mongólia, assim, com pedras e tal, mas uma coisa clara, sabe? Bem amena. E eu tava sentado ali, e aí de repente eu entendi, eu falei, então realmente agora eu não tenho mais o corpo físico e eu tenho o meu corpo espiritual, mas eu tô aqui ainda e tal. E eu preciso fazer alguma coisa, eu tô sozinho aqui, eu vou ver se eu encontro alguém que tenha mais conhecimento para poder me ensinar alguma coisa e tal. E aí eu fui andando numa direção aleatória, e à medida que eu ia andando, eu comecei a perceber pessoas também andando comigo na mesma direção. E aí eu senti um certo medo, assim, um receio, e aí eu desconfiei que aquelas pessoas, na verdade, eram eu mesmo, mas com diferentes retratos, como se fossem diferentes partes da minha consciência ou da minha mente emocional, né? Como se eu tivesse assim, aquele meu eu é aquele eu com raiva, aquele lá é o eu com rancor, aquele é o com... E aí eu vi aqueles outros me acompanhando, e eu falei, tá, mas eu vou ficar andando aqui, esses meus reflexos vão andar comigo, mas eu preciso falar com algum mestre, com alguém que possa me dizer o que está acontecendo e tal. E aí eu resolvi pensar nisso, né? Em vez de eu ir efetivamente andar fisicamente para algum lugar, eu resolvi pensar nisso, que me veio a ideia de que tudo era o meu pensamento e tal. E aí eu comecei a pensar, eu quero falar com algum mestre e tal. E de repente eu abri os olhos e me vi numa vastidão de pessoas assim sentadas num círculo, e longe existia um certo, como se fosse um altar, uma estrutura de palha e tal, com um camarada sentado lá embaixo, assim, e aquele mundão de gente em volta, assim, olhando, esperando a sua vez para poder falar com o mestre, né? Aí eu, não, mas eu preciso falar com o mestre, será que eu vou ter que ficar esperando todas essas pessoas aqui? E aí eu resolvi fazer a mesma técnica que eu fiz antes de pensar no mestre e de repente me ver ali. Então eu resolvi pensar que eu poderia estar falando, poderia ser a minha vez e eu já estaria falando com ele. E aí eu fiz isso e de repente eu estava lá de frente para ele. Não existia mais nenhuma pessoa, talvez todo mundo já tivesse falado e eu era o último da fila, enfim. Aí eu estava lá de frente para ele. Aí ele ficou com aquele olhar sereno de sempre, né? Eu não sei exatamente qual mestre era, mas provavelmente algum desses do Neo Advaita. Vou colocar alguns nomes aqui para o pessoal conhecer. E aí, de repente, eu perguntei assim, bom, então você não é tão iluminado assim, porque na Terra, na vida que eu tive, você era iluminado e todos seguiam, e sua palavra era, e você era a palavra de Deus na Terra, enfim. Aí ele fez assim, tipo, desaprovação ali, mas tranquilo ainda, né? Bom, ou então existe uma evolução, nem que seja uma evolução do ego, então você passou por uma primeira etapa onde você atingiu o ápice daquilo ali, talvez pós inúmeras reencarnações, agora veio aqui para o mundo espiritual e está agora como guru de várias pessoas e está também galgando uma escadaria, uma escada de Jacó, rumo a uma evolução futura, fantástica e tal.
E aí você tem esse caminho todo pela frente. Aí ele ainda em silêncio já me mostrou que não era isso também. E aí eu falei assim, ou então, aí ele já aprovou. Eu nem tinha falado, mas o que eu iria falar era exatamente a resposta correta. Eu também peço a participação de quem já tem mais experiência, mais conhecimento no Advaita, para dizer se isso faz algum sentido, né? Mas para mim fez. Na verdade, a existência do mestre na minha vida é para mim. O mundo que eu vejo é um reflexo meu, é a minha necessidade. Então, se eu vejo o mestre ali, ainda há um caminho para que eu percorra. Ainda há algo que eu precise aprender e entender efetivamente com mais profundidade. Eu, enquanto ego. Então, aquele eu presente ali manifestou aquela realidade, assim como havia manifestado essa que nós estamos, né? Mas para que eu ainda conseguisse depurar, me livrar de apegos e medos e tudo isso que ainda me prendia no ego. E o mestre, ele vem exatamente como essa figura de imagem e semelhança, ou objetivo, ou foco para qual caminho nós devemos caminhar, para que reconheçamos o estado já presente, já eterno, que já está acontecendo, mas por medo ou por algum tipo de apego, você ainda acha que está aqui, que é um corpo, que agora é um espírito, que depois vai ser um espírito mais evoluído da 8ª dimensão, e você continua ainda nessa prisão. Então o fato de eu estar percebendo aquele mestre é porque a necessidade era minha, na verdade. Então, na verdade, o que o mestre mostrou é que ele, de fato, não existe ali, né? Então, e que eu já estava iluminado e ele me via como iluminado, só que do meu ponto de vista a coisa era diferente. Então demorou um pouco para eu explicar, mas talvez deu para contar o sonho, e depois disso eu acordei de boa, consegui lembrar de tudo. Eu achei que foi, de certa forma, algum tipo de mensagem positiva para mim. Na verdade, eu faço essa leitura às vezes o tempo inteiro de, isso aqui foi um sinal, isso aqui. Eu fico nessa neura aí, mas sem muito estresse não, sabe? Porque eu vejo, cara, tudo é momento, tudo é oportunidade para colher alguma coisa, aprender alguma coisa, sabe? Comente, Marcos, comente, por favor. Bom, então, no sonho, você encontrou o guru e o questionou por que ele ainda estava ali. E aí a resposta foi, não estou, você que ainda está aqui, você que ainda está nesse caminho. Muitas vezes nós procuramos, após acordar, o sentido do sonho. Será que há algum sentido no sonho? Eu acho que sempre há. Porque aquele sonho todo foi criado por você. Você não criou do nada. Mesmo que você não compreenda completamente, eu acho que há um sentido, porém aqui nós racionalizamos esse sonho, né? E acho que esse racionalizar é simplesmente para transmitir para vocês, porque na verdade o sentido pleno dele só você tem, só você absorveu, e você não vai conseguir traduzir. Você vai só, a partir daquele sonho, algo mudou na sua caminhada, algo mudou na sua percepção. A gente sempre costuma dizer que não há proximidade, né? Mas se há essa caminhada, conforme o próprio sonho descreveu, então há sim uma proximidade. E a partir daquele, esse caminho, não, né? Essa distância ficou menos curta. Mesmo que ela não tenha ficado, a sensação de que ela ficou, a sensação do que ela ficou permaneceu.